Sim, depois de 2 meses em Portugal e com mais de um mês de estudo das crianças, chegou a hora da gente falar de novo de educação aqui em Portugal. Sim, gente, um mês já de estudo das crianças aqui em Portugal. Caramba, passou rápido. Passou Nem super. tava esperando. Super rápido, cara. Já faz 2 meses que a gente tá aqui, um pouco mais, né? Então chegou a hora da gente falar de novo sobre educação. A gente deixou várias pontas soltas no primeiro vídeo, que se você ainda não viu, te convido a assistir o vídeo. Tá aparecendo aí na sua tela agora um linkzinho. Clica, dá uma assistida na primeira parte. Depois você vem aqui pra gente completar tudo aquilo que a gente explicou, todas as dicas que a gente deu, né, Li? Tem um pouco mais de dica, agora eles estudando, né? Tem um pouco mais de coisas pra gente falar. Aí é hora de atualizar também um pouco aquilo tudo que a gente disse, né? Muito bem, se você ainda não se inscreveu no canal, não se esquece de clicar agora no botão, essa é a hora, vou esperar. Clicou? Beleza, gente, é isso aí. Também curte o vídeo e faz um comentário com a gente sobre todos esses preparos, o que você acha que você vai ter mais dificuldade quando você vier pra cá com seus pequenos. Muito bem, gente, a primeira coisa que a gente quer atualizar vocês é sobre troca de escola, porque o que acontece? A gente tinha falado no primeiro vídeo que você escolhe 5, depois se não der certo, se não tiver vaga em nenhuma das 5, depois você pode escolher mais 5. Cara, nem assim a gente conseguiu. Naquele momento, o PP, ele tava ainda, né, o Felipe, ele ainda não tinha uma vaga definida, nem nenhuma das opções que a gente tinha escolhido. E no final ele acabou ficando com a 5ª opção da segunda onda, não foi isso, Li? Que na verdade foi a sugestão da secretaria que somente lá teria vaga. E mesmo assim, ainda o processo dele foi para o Porto, para um órgão chamado Digeste, onde ele foi recolocado. Então, não foi nem na 5ª opção, né? Foi na 11ª. Na verdade, a gente teve que pedir para o pessoal da Digeste, que é o órgão acima, né, o superior aqui das escolas, interceder para conseguir uma vaga para ele. Fazer a inclusão da vaga dele. E ele conseguiu. Só que foi uma classe mista, na verdade, né? Então, ele pegou, assim, era uma sala... E uma escola bem longe da onde a gente mora. Super longe, e quando a gente chama de mista, é porque é o seguinte, estavam juntos as crianças do 3º e do 4º ano, assim, várias crianças que não conseguiram vaga ficaram juntas, até aí tudo bem, eu acho bacana, né, assim, ter essa mistura, né, tinha mais de 7 países diferentes, era muito legal. Foi muito legal isso. Só que não tinha professor, então, além de não ter professor, ele estava com alunos do 4º ano, então a gente ficou um pouco incomodado, porque ele ficou super deslocado, ele não conseguiu se adaptar, assim, tinha grandões, gente, assim, de etnias super diferentes, então a adaptação do Felipe foi bem complicada. Mas a gente deu uma sorte enorme aqui, porque um casal de amigos nossos mudou, né, nesse meio tempo eles mudaram de arrendamento, e o lugar em que eles arrendaram era de uma professora, né, Li? E essa professora foi o nosso link para ver se a gente conseguia uma vaga para ele perto da nossa casa, né, que era o mais importante pra gente, e em uma outra escola que talvez ele conseguisse se adaptar melhor. Exatamente. É isso aí, assim foi, ou seja, por uma indicação dessa professora que indicou o diretor, enfim, uma indicação, né? Graças a essa indicação a gente conseguiu fazer a troca de escola do Felipe. Isso foi uma grande solução, principalmente do lado da adaptação, porque isso ajudou muito ele se adaptar, né, na nova escola. Hoje ele está muito melhor adaptado, ele vai feliz para a escola, enfim, a gente pega ele tem histórias para contar, tá tudo animado, né? Ele está no 3º ano, lembrando, né? Então, super legal, isso ajudou muito. Por outro lado, criou algumas dificuldades super importantes que é bom a gente dividir aqui com vocês. A primeira delas é com relação ao voucher. Exatamente. Quando você faz a matrícula, você recebe um voucher para poder retirar os manuais. Esses manuais aqui são os livros didáticos aí no Brasil. E aí, quando você faz essa retirada desses livros, se eles não forem exatamente da escola em que vocês pretende colocar o seu filho, no caso... Para qual você mudou, né? Exatamente. A gente trocou ele de escola e acabamos pegando o voucher da escola anterior, porque a gente não sabia disso. A gente achou que todas as escolas aqui utilizassem o mesmo material. E não é assim. E isso não aconteceu, né? A gente foi informado de que a escola nova utilizaria novos manuais. Manuais diferentes, né? Daquele que a gente levantou, né? Que é o retirar. Levantar aqui é retirar, né? Então a gente retirou esses livros da primeira escola e não eram os mesmos livros da segunda. E aí nós tivemos um problema que é o seguinte, a gente precisa pegar esses outros livros, né? Os livros da escola certa. E não dá para gerar um novo voucher. Uma vez levantado o voucher,
você não pode levantar, pedir Ele um não novo. vai fazer alteração, ele Não dá pra fazer dá pra alteração. fazer a troca. Então, primeira dica é super importante. Você só levante os livros através do voucher depois que você tiver certeza que aquela é a escola que seu filho vai estudar. Porque pra gente isso deu super errado. Também assim, super errado, né? O que a gente fez? A gente teve que... Compramos os Conta livros. aí, a gente foi na né? livraria. A gente foi na livraria, solicitou os manuais, não são livros aqui, são manuais. Os manuais, os livros de atividade, que são os livros de fichas, né? E os cadernos de atividade, que são... 3 itens diferentes, hein, gente? Vocês viram aí, né? Que é tudo da mesma linha, da mesma turma, né? Da mesma metodologia de ensino. Aí a gente foi lá e levantou esses livros, né? Mas a gente comprou. Então, o que aconteceu foi que a gente fez a compra desses livros dos corretos, né? Mas a gente tem os livros que a gente retirou pra gente depois, no final do ano, fazer a devolução. Isso aí. Então agora vem a segunda dica. Os livros que você levanta do governo, né, aqueles que você ganha, né, que são cedidos pelo governo, você precisa devolver no final do ano letivo. Então, como nós levantamos os livros errados, nós compramos os livros corretos, no final do ano, na hora da devolução, nós temos que devolver aqueles que foram errados. Então é super importante que você mantenha os seus livros. E aí vem uma coisa que é bem legal. Eu não vou dizer diferente do Brasil, porque tem muitas regiões do Brasil que também se usa esse encadernar, né? Mas aqui em Portugal, encapar, né? Encadernar não, encapar. É isso aí. Então aqui, assim, você tem que encapar os livros, porque você precisa conservar os livros, porque eles vão ser devolvidos e eles vão ser usados no ano seguinte por outros alunos. Eles têm o potencial de serem usados por outros alunos, né? Então, se eles fizerem uma avaliação e esse livro não tiver em condições de uso, tiver com capa rasgada, qualquer anotação feita, você vai pagar por isso. Então é importante que você armazene. E já seria mesmo importante de qualquer maneira, né? Que você cuide dos livros. Então, aqui eles fazem, e assim, as livrarias, as papelarias, né? Elas estão todas adaptadas para fazer essas... Como é que é? Encapar os livros. Eu falei essas encadernações, eu ia falar errado de novo. Mas é isso, gente. Então, quanto aos vouchers, tá? A dica que a gente quer dar aqui para um resumo, só levante os livros da livraria depois que você tiver certeza que seu filho vai estudar naquela escola, tá certo? Mais uma informação sobre os vouchers. A prefeitura, né, no caso o município de Braga, ele oferece, além dos manuais, os livros de ficha e os cadernos de atividades. Então, assim, a gente não sabe se em todo Portugal, eu acredito que não, mas se nas outras cidades municípios, conselhos, se eles fazem esse tipo de fornecimento para o cidadão. Então, aqui, além dos livros, né, que são os manuais, você consegue também com a Câmara os livros de ficha e os livros de atividade. Certo? Como eu disse no começo, são 3 itens diferentes, é um pouco, né, confuso, mas é isso que acontece. E as diferenças deles são, nas fichas os alunos escrevem, eles entregam, destacam atividades. Os manuais são os livros mesmo didáticos, é isso? Que é o que vai ser recolhido pelo governo no final do ano. E os cadernos são o quê? E os cadernos são cadernos de apoio. São livros que dão suporte para o todo, certo? Então são 3 coisas diferentes, mas mantenha tudo, beleza? E só levante quando você tiver certeza. Vamos lá, segundo item, as ATLs. O que são ATLs, Li? ATLs são as atividades que as crianças podem fazer antes e depois do período de aula. Atividades extracurriculares, né? Isso. Dá pra chamar assim, né? Dá pra chamar. Na verdade, assim, elas compreendem das 7 horas da manhã até as 9 horas da manhã, que é a hora que iniciam as aulas. Não, das 7 às 9. Na hora que iniciam as aulas, das 7 às 9. Isso. Né? Porque tem pais que precisam ir pro trabalho, precisam sair eventualmente mais cedo, então das 7 às 9 da manhã e das 5h30 às 7h30 da noite. Então, se você quiser que seu filho fique nesses períodos porque você precisa trabalhar ou qualquer outra coisa, isso é pago. Essa é uma atividade que é paga. Ela não é feita com os professores, ela somente é feita com monitores, né, todos ali que estão dentro da escola, né, mas elas são pagas. Então, cada escola tem uma metodologia e cada escola tem um valor específico. Mas geralmente essas ATLs, essas atividades, elas são separadas em 3 grupos. Os grupos que são de atividades físicas, de atividades lúdicas e de atividades intelectuais. Então depende, né, muito, enfim, na escola do PP, né, do Felipe, tem artes cênicas, tem, que mais? Tem educação física. Educação física, que são esportes, né? E tinha alguma coisa de brincadeira também, enfim. A gente não escreveu. De tabuleiro,
esse tipo de coisa. Nós não escrevemos eles nas ATLs, porque para nós, na nossa rotina, levar eles às 9 da manhã é melhor para nós do que levar cedo, né, cedinho da manhã. Então, mas isso não é para todo mundo, porque aqui em Portugal as atividades, as atividades gerais, né? Os mercados, os bancos, os correios, tudo começa a partir das 9. É das 9, né? 8h30, 8h30, já tá todo mundo... Exatamente, mas começa mais tarde do que a gente está habituado aí no Brasil, porque no Brasil a nossa rotina começava às 7 da manhã, 6h30, tava o galo cantando e a gente levantando. Aqui começa um pouco mais tarde as coisas e também termina um pouco mais cedo, né? Os períodos de trabalho eles são um pouco menores. Então as ATLs elas vêm para aqueles pais que têm uma jornada um pouco mais longa de trabalho, aquelas jornadas de 8 horas e precisam colocar mais cedo, né, Li? Exatamente. Mas elas são pagas. A gente não vai falar tanto de valores porque isso varia tanto. Dá pra gente falar da nossa experiência, né, Li? Quanto que eram as ATLs aqui, você lembra? Acho que era em torno de 40 euros, 40 por mês. euros por mês. Para ter atividades todos os dias da semana, você deixando o seu filho... No período da manhã e no período da tarde pós-laboral, não era uma coisa assim? Não, pós-laboral é quem trabalha. Pós-escolar, pós-escolar, né? Na verdade, isso aí. É pré e pós-escolar. Deixando às 7 da manhã e pegando às 6 da tarde, né? Isso. É isso aí. Show de bola. Vamos falar agora de comida. Comida aqui em Portugal também foi uma surpresa pra gente, que a gente achou comida que... nas escolas a comida na escola é bem diferente, cara. Né? Eles fornecem pra quem tá estudando somente o almoço. Então depende da dinâmica aí. Por exemplo, a gente tem uma filha que é mais velha, tá no 7º ano, que ela não come na escola. Mas se ela quisesse almoçar por lá, ela poderia. E aí o valor depende do escalão. O escalão é o nível que o governo te coloca com relação ao que você ganha, né? Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. E como a gente não tem nível de escalão, então a gente pagaria o maior preço. O maior preço aqui é em torno de 1,45, 1,47. Por refeição. Isso. Por dia, né? Por almoço, na verdade, né? E os lanches, você tem que mandar todos. Então, você manda o lanche da manhã, né? Se ela estuda, no caso da Leila, estuda de manhã. Mas o Felipe, ele tem aula de manhã, das 9 ao meio-dia, e depois ele tem aula à tarde. Então, ele tem o lanche da tarde também. Então, a gente tem que mandar 2 lanchinhos para ele. É isso aí. Então, ele come de manhã um lanchinho que a gente leva, ele almoça na escola e a gente paga por esse almoço, esse valor que ele falou, e ele toma mais um lanchinho no final do dia. A Leila almoça em casa porque ela estuda tão perto que na hora do almoço ela sai, vem para casa e almoça com a gente em casa mesmo. Então, a gente consegue economizar esse almocinho dela aí, né? Por outro lado, na escola da Leila tem o cartão, né, Li, que ela pode usar na cantina. Ela tem... todas as crianças têm um cartãozinho que eles podem comprar o lanche lá, né? Você coloca o valor, né? No mínimo 20 euros. É um cartão pré-pago. Você coloca o valor que você quiser nele. Isso. E aí ela usa à vontade. Se ela quiser tomar um café, pegar uma água, enfim, ela fica pode usar à vontade. na papelaria, ela pode usar em outras coisas na Eventualmente, escola. Se a gente não estiver em casa, né? Como eu disse, ela vem almoçar com a gente. Se ela não puder, ela almoça na escola e aí o valor do almoço ela despende quanto ela quiser, porque ela já está, né, ela é mais velha que o PP. Né? Isso. Vamos falar agora de transporte escolar. Como é que funciona ali o transporte escolar? Bom, o transporte escolar, ele é gratuito, né? E você precisa fazer a sua inscrição no TUB, que é um site do transporte urbano aqui, no caso de Braga, né? E fazendo a inscrição, vai chegar um cartão, né, em nome do seu filho e vai ter passe livre para todos os lugares. É isso aí, e é livre mesmo, assim, ela pode pegar transporte público à vontade, quantas vezes ela quiser, para onde ela quiser, seja como for. Super legal, né? Bom, vamos lá. Computador, sim, aqui as crianças elas estudam elas têm aula que são de informática e tem um computador, e esse computador é fornecido pelo governo, mas... dependendo do tempo em que você fizer a sua matrícula, você vai ter que aguardar um pouquinho, porque alguns computadores já estão com os que fizeram a matrícula primeiro, que já solicitaram primeiro, e depois que você faz a sua matrícula, você vai poder solicitar isso ao SASI, que eles chamam. Que fica dentro do agrupamento escolar, né, Li? Isso. É lá no agrupamento escolar que a gente falou bastante no primeiro vídeo. Vou colocar de novo o link do primeiro vídeo aqui, ó. Se você não viu o primeiro vídeo sobre escolas, dá uma clicada agora e depois volta pra cá pra continuar o vídeo. E aí é isso, tá? Você vai pegar dentro do agrupamento escolar, lá no departamento do SASI, você vai fazer a solicitação do PC. Os computadores que são devolvidos de um ano para o outro de alunos que já usaram, né?
Eles passam por toda uma manutenção antes deles serem disponibilizados de novo. Então é muito comum, pelo que a gente ouviu falar, né? Como é nosso primeiro ano, a gente não pode dizer isso por experiência, mas a gente ouviu dizer que é muito comum as aulas começarem e os computadores ainda não terem chegado. Por outro lado, aqueles alunos que já estão no ano letivo, já seguem, eles já estão com o computador. Então na sala, se tiver algum problema com o computador, aí você faz uma nova solicitação. É isso aí, na sala do Felipe tem alunos que têm computador, eles não. Bom, a gente tem laptops domésticos que a gente trouxe do Brasil, sim, eles podem levar esses computadores para a escola para poder fazer as atividades e não perderem nada, né? Mas o governo também, ele dá, né, esses computadores, ele cede esses computadores para uso, então... É bom até, porque o que acontece é que o computador que é para escolar, ele é um menorzinho, entendeu? Então, para as crianças carregarem, né? Fica mais fácil. E outra, eles ficam todos iguais, né? Isso, não tem. Eles não têm aquela diferenciação personalizações, e mouse gamer e tal, não sei o que lá, não tem. Bom, vamos lá, material escolar ali, qual que é a grande diferença, o que a gente pode dizer sobre? Material escolar, com relação ao Brasil, a gente gastava muito mais. Mas também tem uma diferença. Os nossos filhos sempre estudaram em escola particular no Brasil e eles também tiveram sempre o período integral. Então, eles estudavam no período pedagógico, né? E à tarde eles faziam um período estendido. Então, nesse período estendido também tinha muitas atividades. Eles faziam muita atividade. Logo, a gente comprava muito material escolar, cara. Não, a gente despendia uma grana de material escolar. Mas a gente viu o retorno disso. Não, não é nenhuma questão, né? Não é nenhuma DR, né? Não estamos discutindo sobre. Tipo, era bem caro, mas a gente via isso voltar, né? A gente via isso em forma de atividade. Toda festa. Na Páscoa, vinha as orelhinhas cheias de frufru e purpurina e algodão. Tudo mais. Tinha dia do índio, quadro do Dia dos Pais, quadro do Dia das Mães, vários quadros, canecas, então assim... Caixas e papéis, e muito todos daquilo os que dias a gente eles investiu voltou. E também a gente conversa muito com os nossos filhos, né? Então eles contavam pra gente que fizeram essa ou aquela atividade com tinta, com tudo mais. Então a gente gastava uma grana, mas eles tinham. Por outro lado, aqui em Portugal... Nossa, nós gastamos muito pouco. Um quinto do valor que a gente gastava no Brasil com material. Eu acho que de fora do normal, assim, só foi folha de sulfite. De grande diferença, então, que tem, na verdade, são as pastas, né? Para eles guardarem os materiais, mas, assim, é muito menos, assim, a quantidade é muito menor de material em todos os aspectos, né? A gente agora vai entender, vai perceber, né, se eles têm também uma diminuição no volume de atividades. Uma coisa que a gente já percebeu muito é que aqui na educação você tem muita atividade externa, assim. Então eles saem, eles vão pro parque, eles tocam na terra, eles fazem experiências e tudo mais. Muito mais do que coisa indoor, né? Então, vamos descobrir, tá? Então, talvez tenha aí um vídeo 3 aí sobre escolas pra gente falar sobre isso. Mas saiba que a gente gastou um quinto do valor que a gente gastou com material em relação ao Brasil. E agora vamos ver como é que isso se desenvolve, né? Bom, agora por último, documentos. A gente tinha falado no primeiro vídeo que você precisava do NIF das crianças. Continua, tá? Você realmente precisa. Mas o NIS também é imprescindível, né, Li? Para que você consiga efetivar realmente a matrícula, eles te pedem o NIS, que é o documento de segurança social aqui, que é o que vai te dar, né, fornecer na escola o serviço social, o serviço do hospital. Então, assim, se houver algum acidente, né, qualquer coisa fora do normal, fatalidade, que tiver que levar o seu filho para poder verificar em algum hospital, ele está coberto com um seguro. Então, para ter esse seguro, você tem que ter o NIS. É isso aí. O NIS dá para tirar do Brasil, né? A gente não tirou. Dá para fazer também pela internet. Dá para tirar do Brasil, se você quiser. Antes de você vir, dá. Né? Normalmente, quem faz a parte de NIF faz também o NIS. Mas é cobrado e aqui é de graça. Então, se você chegar aqui e fizer a solicitação, você não vai pagar nada. Você faz o pedido pelo site do governo mesmo, né? É super simples. Você vai dar no Google como tirar meu NIS online em Portugal. Pronto, vai dar o site. A gente pode deixar um link aí. Pode deixar um linkzinho na descrição, fica tranquilo. E é super tranquilo, você vai colocar os dados. Agora, uma coisa super importante que eu tive dúvida, errei, agora, né, tá correndo certo. Fica ligado no seguinte, quando você for tirar o NIS, lá vai ter uma pergunta sobre representação legal.
Se o seu filho for menor de idade, com certeza ele vai ser, né? Porque você está fazendo para a escola dele ali, né? Nesse caso, para esse vídeo. Sim, você coloca lá, tem um representante legal, eu sou o representante legal, você vai dizer que é você e vai mandar uma cópia do seu documento. O início dos nossos foi negado porque eu não apertei e imaginei que aquilo ali fosse tirada de início por procuração. Você ri, né? E aí, não é nada de procuração, não. Aquilo ali é para os pais mesmo colocarem e tirar pelos seus filhos, tá certo? Gente, esse foi um vídeo sobre escolas, espero que a gente tenha ajudado vocês, né? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, use os comentários aqui para poder tirar as dúvidas de vocês sobre escolas, que a gente agora fez, acho que todo o processo, né? Mas se a gente descobrir mais alguma coisa... o vídeo 3 a gente vai fazer com certeza para poder amarrar, né? Depois que acabar esse primeiro ano letivo, ou até meio no mês, se tiver alguma intercorrência, é claro, a gente vai ter o maior prazer em voltar aqui e falar um pouco mais sobre escolas, mas é isso aí, esse aqui tá um apanhadão, use os comentários para perguntar pra gente coisas, a gente vai ter um prazer danado de seguir esse papo por lá, tá bom? E continuar maratonando nossos vídeos aí que a gente tá fazendo com o maior carinho pra vocês aí, explicando, desvendando Portugal. Um forte abraço pra vocês, gente, até o próximo vídeo, valeu!